Olá, boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos. Meu nome é Xando Alves, sou repórter especial de Uvalli. Começa agora o webinário Escola do Futuro, iniciativa pioneira de Uvalli, o maior veículo de comunicação da região metropolitana do Vale do Paraíba, líder de alcance e engajamento nas plataformas impressas e digitais. Apenas nos 2 últimos meses, o Vale alcançou mais de 50 milhões no Facebook e no Instagram, 20 vezes a população da nossa região. Escola do Futuro é um projeto que o Vale desenvolve nas suas edições impressas e nas plataformas digitais desde novembro do ano passado. O tema vai ser aprofundado nesse webinário com autoridades e especialistas e com a publicação de cadernos, edições especiais, além de vídeos e podcast. Os nossos bate-papos têm transmissão pelas redes sociais do jornal. Nosso convidado de hoje é o ex-ministro da Educação e atual secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. Seja bem-vindo ao Vale, secretário. Olá, Xandu. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom poder estar falando com o Vale do Paraíba e, obviamente, para muito mais lugares, porque a extensão é muito grande. Agradecer ao grupo do Vale aí que está abrindo as portas e parabéns, né, por estarem fazendo essa programação focada na educação. É sempre importante que a gente discuta cada vez mais os rumos da nossa educação. Legal, secretário. A primeira pergunta que eu lhe faço, Rocieli, é qual é a expectativa do senhor para a educação no Estado de São Paulo em 2022? Olha, a primeira expectativa que eu preciso dizer é ter aula, né? Os últimos 2 anos, eu nunca passei isso na minha carreira, já passei por tantas coisas, já estive em vários lugares, posições distintas, mas nunca imaginei que enfrentaria uma pandemia como essa. Se você parar para pensar, nós temos 4 anos de governo, por exemplo, né? O primeiro ano você vai arrumar muita coisa, né? Porque é uma fase de transição. E foi o ano que a gente teve aula presencial, propriamente dito. 20 e 21 foi com extrema dificuldade. 21 já voltando mais, mas um esforço para poder começar a voltar nas aulas de 2020. E agora, 2022, obviamente, a expectativa é realmente termos aula presencial para focarmos na aprendizagem. Porque a gente sabe que a gente perdeu muito na aprendizagem por conta da pandemia. E a solução principal passa por termos aulas presencialmente. Isso, sem dúvida, é a nossa prioridade. E aí, obviamente, a aprendizagem é a consequência de termos a aula presencial. Temos que focar nisso, porque senão a gente vai perder uma geração inteira, Xandu. Exatamente. Então, pode-se dizer que será um ano de recuperação. Quais as metas do senhor para esse ano? Olha, nós temos... A primeira parte é evitar o abandono, né? Acho que um dos grandes esforços que a gente fez, que a gente sabe que a aprendizagem não poderá ser igual a um período de aula presencial, não dá para a gente sonhar com isso. Obviamente tem uma diferença. Perder o vínculo do aluno com a escola é a pior coisa que pode acontecer, porque o menino está tendo que trabalhar para ajudar a família, o menino está tendo a menina também, né? E aí, quando ele perde a prática do estudo, de ser um estudante, é muito mais difícil a volta. O momento para voltar vai ficando sempre difícil. Eu sempre tenho coisas a resolver e preciso ajudar dentro de casa. Então, quem mais precisa acaba sofrendo muito mais. Não é a classe média, a classe alta, porque, neste caso, a maioria dos pais fazem com que os filhos estejam frequentando a escola. Mas na classe que mais precisa da educação, essa que talvez... por tudo isso que a gente está passando, inflação alta, desemprego, tudo que tem acontecido. Então, manter o vínculo e não ter o abandono, né? Nós temos manter pelo menos a mesma taxa que tínhamos de anos anteriores à pandemia, não deixar subir. Isso é importante e já é uma grande vitória se a gente conseguir, porque se o aluno estiver com a gente, ele vai aprender mais. Então, acho que esse é o grande esforço. Recuperar a aprendizagem, né? Nós temos aí o ano de 2022, o ano de 2023 para nos recolocar no mesmo patamar que estávamos antes da pandemia. Veja, isso não é pouca coisa, né? Porque nós caímos muito, né? Nós fizemos várias avaliações durante o ano e vai sair, inclusive, o resultado do Saresp daqui a alguns dias. Nós vamos ter, Saresp é a avaliação aqui do Estado, né? Nós vamos ter que buscar voltar, pelo menos, acho que esses são os grandes desafios que nós temos para o ano de 2022.
Secretário, então a orientação vai para a escola e não perca o aluno. A escola vá atrás, procure saber o que aconteceu com a família, resgatar esse aluno para a educação, né? Não, exatamente. A gente criou programas como Bolsa do Povo Estudante, que a gente paga R$ 1.000 para o aluno, né, ao ano, né, para dar um incentivo para aquele que mais precisa permanecer, por exemplo, fazendo as atividades. Criamos programas, nosso currículo foi alterado, né? Nosso currículo está diferente, tanto para o aspecto da recuperação, ter foco naqueles que mais precisam e aprenderam menos, mas também para ter outras coisas mais atrativas, senão o jovem se desconecta. Aliás, ele não se conecta com a escola, e aí a chance de ele ficar é muito menor. Né? Todos nós já nos perguntamos, quando se consigo entender se eu quero ser advogado, porque eu tenho que estudar química e tal. A gente não conecta a necessidade que a gente tem de saberes com aquilo que a escola está ensinando e precisa ensinar, as competências, as habilidades que estão previstas, né? Acho que esse é um dos grandes pontos. E busca ativa, né? Nós já fizemos um esforço gigantesco, os professores, os diretores das escolas, né, tiveram que se reinventar muito dentro da pandemia e ir, né, para dentro da casa de cada um, digitalmente, né? Ir para um fronte de comunicação que não era da mesma forma antes da pandemia. Então, acho que os nossos desafios aqui são gigantescos nessa área e por isso que manter este vínculo é importante, porque aí nos dá a chance de recuperar a aprendizagem. Se não manter o vínculo, a chance é zero. O Roseli, nesses 2 anos de pandemia, como é que o senhor poderia falar que isso afetou a educação? O que mais afetou? Olha, de maneira... Nós temos aspectos, obviamente, negativos, né, que são muito claros, a perda da aprendizagem, a perda do vínculo com a escola, mas quando a gente começou a voltar, aliás, mesmo antes, a gente começou a ver coisas que já existiam antes da pandemia, mas que parece que pioraram muito, como, por exemplo, angústia, depressão. Agora, na volta às aulas, inclusive, eu vi pesquisas de outros lugares, a gente viu que as competências socioemocionais parece que desapareceram mais, né? Os jovens estão mais agressivos ou mais isolados. Então, tem um grupo que voltou muito mais agressivo, né? E outro grupo que voltou muito mais fechado dentro de si, né? Fechado numa concha. Então, e a escola tem que apoiar esses dois grupos com situações absolutamente distintas e cada vez mais extremas, né? Então, o comportamento, o emocional, o psicológico foi muito mexido. E a gente já tinha essa preocupação antes, a gente já tinha vivido o caso da Raul Brasil, a gente já tinha um olhar para as competências socioemocionais, para o bem-estar, né, das pessoas, e isso agora ficou muito mais importante ainda, Xandu, porque se ele não estiver bem, como é que ele aprende, né? Acho que esse talvez seja um dos grandes desafios. Acho que a gente tem outros desafios que a gente aprendeu na pandemia que a gente precisa manter, a proximidade com famílias, por exemplo, né? Os pais entenderam um pouco mais a missão do professor, efetivamente, porque os pais tiveram que fazer uma parte desse papel, em grande parte, né? E acho que esse foi um desafio que foi feito durante a pandemia, mas que a gente não pode perder agora, né? Tem um lado positivo, que é atrair a família para mais próximo da escola, isso é tão importante, e acho que isso é fundamental. Outra coisa que eu acho que mudou bastante, obviamente, é o uso de tecnologia, né? O uso de tecnologia mudou drasticamente, assim, dentro da realidade da escola de educação básica, né? Não sou defensor da educação à distância por si só, né? Porque nada substitui o presencial, isso é muito importante. Mas também nós aprendemos demais, né? A gente estava parado no século XX e a gente precisando mudar para o século XXI, porque senão a gente não consegue, no final das contas, avançar efetivamente com a educação. Então, acho que esse é um aprendizado que a gente tem, um legado de tudo de ruim que aconteceu, algumas coisas aprendemos, né? E acho que essas devem permanecer e a gente deve cultivar elas a partir de agora. A inovação meio que se impôs, né, secretário, nesse período. Ela Total. tornou-se fundamental.
Xandu, foi uma imposição total, né? Porque as pessoas... Saiu uma pesquisa logo que começou a pandemia que dizia assim, 90 e poucos por cento dos professores não tiveram treinamento para educação à distância. É óbvio que não tiveram, porque nunca foi objetivo, nunca foi objeto, né, das secretarias de educação do Brasil inteiro, por exemplo, fazer educação à distância. E a gente trabalhou mais do que educação à distância, educação mediada por tecnologia, que é mais ou menos como a gente faz aqui. Presencialmente estamos conversando e, obviamente, como se estivéssemos pessoalmente, né, Xandu? Você tem, então, outras tecnologias que chegaram muito rápido. O professor teve que se adaptar. Ele teve que se adaptar para dar aula. Não é para o estudante que está na sala de aula, primeiro, para o estudante que está em casa, né? Então, é outro ambiente. Cada um tem uma casa diferente, um ambiente diferente. Você tem alunos que são extremamente pobres, que não têm condições de ter nada, enquanto outros têm condições de tudo, né? Você tem uma misturança, você tinha a família com limitações de equipamentos, então eles tinham que fazer um rodízio, aí a gente aprendeu que tinha que utilizar a tecnologia para dar suporte para quem estava ao vivo e para quem não estava também. Enfim, e o professor na sala de aula hoje, ele se conecta muito mais fácil com muitos instrumentos. Não é que nós aprendemos tudo que tem para aprender com o uso de tecnologia dentro da educação, mas houve um salto geracional aqui muito grande, né? É inegável que hoje é muito mais fácil, muito mais amigável a gente introduzir qualquer uso de tecnologia e ter a presença, né, nas escolas, tanto do professor quanto do aluno, porque isso é insubstituível, mas que a gente aprendeu muito depois veio formação e tudo mais, mas aprendeu temos que fazer, então vamos começar. Foi isso que aconteceu no final das contas, não só em São Paulo, no Celes, Brasil. o senhor citou uma situação bastante interessante e preocupante, eu imagino, que é a situação da escola, da Raul Brasil, né? Do estudante que invadiu a escola e tal. Vocês estão realmente preocupados e estão trabalhando já preventivamente para que, imaginando que a situação econômica do país está muito pior do que estava antes da pandemia, que possa haver casos como esse? Vocês estão pensando ainda mais numa educação mais humanizadora? Sem dúvida, esse é um caminho, né? Antes mesmo da pandemia, nós aprovamos o currículo do Estado, né? E na metade do ano de 2019, o currículo da educação infantil e do ensino fundamental, até o 9º ano. E já foi uma mudança drástica, né? Tanto que, na época, nós introduzimos com muito mais energia, por exemplo, o trabalho de desenvolvimento das competências do século XXI, as competências socioemocionais, por assim dizer. E, para além disso, introduzimos na grade curricular espaços curriculares para se trabalhar melhor o projeto de vida, por exemplo, do aluno, que é um espaço justamente para a gente discutir qual é o seu sonho, né? O acolhimento é fundamental, discutir qual é o seu sonho. O menino que sonha qualquer coisa, a gente está aqui para te ajudar. Nós, as escolas, não estamos aqui para desincentivar os jovens, pelo contrário, podemos mostrar que existem outras opções de vida, outros caminhos, obviamente é necessário e a gente precisa fazer isso. Por isso que a gente foi trabalhar com outras perspectivas do desenvolvimento emocional. Mas a Raul Brasil nos ensinou que isso é importante, mas tem muitas outras coisas importantes de se fazer, né? Nós criamos um gabinete de segurança escolar aqui, temos hoje uma equipe da polícia que fica aqui dentro da secretaria monitorando com a gente todas as situações que envolvem estudantes, professores, enfim, dentro das nossas escolas, né? E, inclusive, investigação que a gente faz constantemente em redes sobre eventuais ameaças, né? Lembrando que o próprio caso da Raul Brasil, ele já tinha falado na Deep Web, né, a respeito. Então, hoje a gente tem uma estrutura que monitora. Já não vou ficar falando dos casos, porque a regra, né, é você não falar justamente para não incentivar que pessoas queiram aparecer, mas a gente já desbaratinou algumas tentativas de possibilidades aí de ataques aqui no estado de São Paulo com essa nova estrutura. E uma outra coisa bacana que nasceu a partir da Raul Brasil é o programa Conviva, né? O Conviva justamente traz esse aspecto da melhor convivência dentro das escolas que nós tanto queremos. Então, temos o Psicologia Viva, né? Contratação de psicólogos com uso de atividades, tanto para a formação de professores quanto para a formação dos estudantes diretamente. Não faz atendimento clínico, porque não é a nossa função,
mas ela é um quadro hoje importante de apoio às nossas escolas. Então, uma série de coisas para o suporte às pessoas foram criadas a partir daquilo, da tragédia que aconteceu com a Raul Brasil. Secretário, a política de valorizar o professor é uma política pública da Secretaria muito forte? E se sim, com a retomada econômica, a economia vem melhorando aos poucos, isso pode se acentuar em 2022 ou a partir de 2022? Olha, isso é extremamente necessário. E aí, quando a gente fala de valorização, tem vários aspectos da valorização, né? Um deles é o reconhecimento junto à sociedade, o reconhecimento do professor como uma função social fundamental da nossa sociedade, né? E, obviamente, valorizar esses aspectos com todo tipo de reconhecimento é importante. A gente tem buscado fazer sempre, defender, inclusive, né, os nossos professores. E, obviamente, também tem a parte de valorização remuneratória, né? Pagar bem é importante, inclusive para você atrair os novos talentos, né? Porque os meninos não querem ser professor, né? Mas por que não querem? Um dos fatores, não o único, é importante dizer, não é o único. Um dos fatores é a questão salarial. Então, nós, por exemplo, já apresentamos agora no final do ano com o governador João Dória a nova carreira de professores, né? Hoje o salário inicial é de R$ 2.886 e com a lei que a gente vai enviar agora, que a Assembleia está de recesso, a gente vai mandar no início de fevereiro, na primeira semana de fevereiro, o salário inicial de um professor no estado de São Paulo passa para R$ 5.000, ou seja, um crescimento bastante importante nessa nova carreira que a gente vai estar apresentando. Sem falar em outros aspectos, também aumento do diretor, do supervisor, de outras funções que a gente tem na educação. Porque, no final das contas, né, todos os espaços de valorização são importantes. Senão a gente, como eu disse, não atrai o talento ou não retém o próprio talento dentro da carreira. E é importante que as duas coisas aconteçam, né? Que os bons professores queiram ser professores dentro da rede pública e, especialmente, aqui é do Estado. Então, acho que esse é um dos temas mais importantes e, sim, em 2022 precisamos avançar nesse tema. E, secretário, vocês já fizeram quanto é que vai impactar no orçamento da Secretaria do Estado essa valorização? Olha, nós devemos ter um investimento de mais de quase 3 bilhões de reais de investimento na nova carreira, né? Ela obviamente vai depender do mês, né? Para o primeiro ano vai depender do mês da aprovação. A gente está calculando aí que é possível aprovar até o mês de março, até por ser um ano eleitoral vai ter que ser feito dentro desse prazo, para não ter nenhum problema de aprovar e não poder aplicar esse ano, ter que estar esperando o próximo ano. Mas a perspectiva ela é muito boa, né? No nosso modo de ver. E o investimento é altíssimo, né? Mas a gente tem condições de recurso dentro da educação, a gente tem reorganizado as coisas nesse sentido e vamos conseguir fazer esse investimento para os professores e para os profissionais da educação, não só para os professores. E ela impacta na folha atual também ou só nos novos professores? Não, ela impacta nos novos professores e nos atuais professores que vão poder optar vir para esta carreira. Então, a grande maioria deve vir para a carreira, talvez aquele que está mais no fim da carreira, talvez não se interesse por vir, porque ela vai ser opcional ao professor, né? Por ser um outro perfil de carreira, nós entendemos aqui que ela poderia ser a gente olha para algumas boas práticas, como no Espírito Santo, onde foi opcional o professor aderir à nova carreira. Então, esse Xandu, é um tema que vai atender a todos os professores que estão hoje dando aula para a gente. Um tema que o senhor é entusiasta, escola de tempo integral. Qual é a meta para o governo? Como é que está hoje? Vocês já cresceram quanto e querem crescer quanto mais? Xandu, essa daí realmente, para mim, é um dos grandes feitos que a gente está fazendo é aumentar substancialmente o número de escolas de tempo integral. Nós tínhamos 364 escolas em tempo integral no ano de 2018, em praticamente 10 anos aí de programa, 8 anos de programa. E de 2019 para cá, nós já estamos chegando a 2.048 escolas, né? Sextuplicando aqui o número de escolas e algo importante, né? Vamos chegar a 3.000 até o final desse ano. Nós estamos crescendo, fazendo os esforços, reformando escolas, ampliando escolas onde precisa, construindo escolas onde é necessário, para que a gente possa continuar nessa agenda. Quando a gente fala do ensino integral, tendo mais tempo dentro da escola,
é fundamental para a gente falar, não só após pandemia, que obviamente isso ficou mais importante ainda, mas em todos os aspectos de proteção da criança, seja da segurança alimentar, seja da aprendizagem, por exemplo, é fundamental que a gente possa ter mais escolas de tempo integral. Nos outros países desenvolvidos, não existe essa discussão de escola de tempo integral, todas são. Né? Você tem ensino integral para todos os estudantes dos países mais desenvolvidos. O Brasil precisa caminhar nessa direção, vai levar um tempo, mas é importante fazer um esforço grande e fazer o maior número de viradas de escolas possíveis. Secretário, vamos fazer um pequeno exercício de abstração agora. Qual é a escola do futuro para o senhor? Qual é a escola dos seus sonhos? A escola do futuro tem que ser uma escola que, em primeiro lugar, atraia os nossos jovens, que ele possa sentir prazer em aprender, que o aprender faça sentido para ele. A gente é muito desconectado da juventude, a gente é muito desconectado do que está acontecendo fora. Não dá mais para ficar numa escola que olha para o retrovisor, que é pequeno, em vez de olhar para o para-brisa, né? A gente fica olhando só para o passado, cadeiras enfileiradas, um atrás do outro, como se o professor fosse o detentor de todo o conhecimento. Nós não somos mais o detentor do conhecimento. Ele está na palma da mão, é celular, é internet. Agora a gente precisa ensinar os jovens a mobilizar esse conhecimento. Como é que eu pego essa informação que está na internet? Como é que eu seleciono a informação que está na internet? Porque tem muita porcaria também, obviamente. Como é que o jovem passa por um processo, obviamente, de transformação e sempre com o apoio do professor, né? O fato de estar lá o conhecimento não diminuiu o papel, a importância do professor, pelo contrário, no meu entender, aumentou, né, num papel novo que a gente precisa ter, que é conectar o jovem com esses saberes que estão aí à disposição. Mas a escola precisa estar calcada no sonho do jovem. Se o jovem sonha alguma coisa, é aqui que nós vamos atrair ele para a aprendizagem. Se o menino sonha ser jogador de futebol, por exemplo, como muito sonho, a gente não tem que desincentivar, a gente precisa mostrar para ele que existem outras possibilidades e o quão importante é ele ser muito bom naquilo que ele quer fazer, seja o que for. Seja o que for. E o quanto que o que ele quer fazer está conectado com outras áreas. A gente não fala para o jovem que, por exemplo, você quer ser um grande esportista, querido, a ciência está diretamente envolvida. Porque se você não se alimentar bem, a ciência, por exemplo, está no material esportivo, né, na natação para diminuir contato, enfim, no desenvolvimento do corpo humano. A gente não usa isso na ciência, a gente não usa a educação física na matemática. Os nossos alunos têm grande dificuldade, por exemplo, em geometria, as formas geométricas, né? Identificar um quadrado, as crianças pequenas, né? Um quadrado, um círculo, um semicírculo, um triângulo, por exemplo, um retângulo. Vai lá na quadra de esportes, vê quantas dessas figuras geométricas tem. Os moleques são encantados, eles adoram fazer educação física. Por que a gente não está juntando esse conhecimento, né? Que poderia dizer, olha, você sabia que aonde você está jogando aqui, olha, as linhas que a bola sai, é um retângulo, gente. Né? Aqui no início, aqui no meio do campo, é um círculo, por exemplo. Né? Assim, então, a bola, a esfera, enfim, você pode falar de tantas formas e trazer com prazer que ele tem de aprender. Por exemplo, conectado, mostrar como é que se aplica isso. Para mim, a escola do futuro, portanto, está ligada ao sonho, ao protagonismo do jovem e a gente conseguindo colocar esse conhecimento de maneiras distintas. A gente não pode ficar achando que caixinha vai dar certo. Caixinha até hoje não deu certo. A gente botou por centenas de anos aqui no Brasil as caixinhas dos componentes e tal, e sem integração nenhuma. E está na hora da gente, mais do que integrar, conquistar o aluno com um processo pedagógico totalmente distinto. E, secretário, mantenha a imaginação. Se o senhor fosse ler uma edição do Jornal Vale do Futuro, daqui a alguns anos, qual é a manchete dos seus sonhos? Eu acho que tem que estar relacionada com a aprendizagem e a felicidade. Eu acho que a gente precisa cada vez mais ter as duas coisas. Então, talvez a manchete fosse, né, a pesquisa mostra que alunos aprenderam mais e estão mais felizes. Algo do gênero, acho que seria o ideal. Obviamente, eu não sou bom de fazer as boas manchetes, né, mas
tem que ter uma manchete que olhe para esses dois pilares, né? Não adianta ele aprender mais, vídeo Coreia do Sul, o maior número de suicídios, por exemplo, de jovens está lá. Não adianta ele aprender mais somente, você tem que ter um equilíbrio das duas coisas, né? Nós, como seres humanos, a gente não pode esquecer isso, e a educação básica serve para isso. Por isso que eu acho que estarmos num patamar de aprendizado elevado com um patamar de equilíbrio emocional, de felicidade, é fundamental. Secretário, por fim, vamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Em todas as eleições, a gente vai ter uma neste ano, os candidatos dizem que a educação é uma prioridade. O senhor já foi ministro, o senhor já esteve lá no topo da educação do nosso país. Como é que o senhor avalia a educação no Brasil hoje e quais são os desafios, o que a gente tem que fazer para melhorar? Olha, primeiro, estamos realmente em ano de eleição, né? A gente deveria colocar a educação como um dos pontos centrais no debate. E já vimos que esse ano não deverá ser, de novo, um ponto central no debate, porque você vai ter que discutir economia, inflação, desemprego, que são extremamente elevados. Mas, ao discutir o desemprego, a gente devia estar falando de educação, porque um dos maiores fatores de formação do desemprego no nosso país são as pessoas não estarem com a formação adequada. Tem emprego sobrando no nosso país hoje. Mas tem muito emprego aí, só que as pessoas não estão formadas naquilo que o emprego está precisando. A gente está, de novo, olhando para trás ao invés de olhar para frente. Então, a educação deveria estar no processo de discussão central, né, dos presidentes, dos governadores, dos deputados, sejam estaduais, sejam federais, e não dessa forma como se faz, né, o discurso fácil, a educação, para mim, vai ser prioridade. Tá bom, querida, é prioridade, mas vamos lá. Vamos botar objetivamente quantas escolas de tempo integral aqui a gente vai fazer, porque isso a ciência já mostrou no mundo inteiro que é o melhor caminho para ter uma educação de mais qualidade. Então, o que você vai fazer para chegar nisso, né? E como você vai fazer? E mostrar quanto isso impacta, por exemplo, no processo econômico mesmo, no processo econômico do desenvolvimento do país. O país não está bem na educação, né? Nós, mesmo antes da pandemia, nós temos resultados muito aquém daquilo que o Brasil deveria ter de resultados, né? E esse é um desafio gigantesco, apesar de termos tido uma melhora, por exemplo, no último IDEB, no nível Brasil, um trabalho que tenho bastante orgulho de ter participado sobre algum aspecto, né, ou sobre vários, enfim, mas não é suficiente, né? A gente não pode ficar feliz porque a gente cresceu. A gente cresceu, mas está longe do que deveria estar, né? E educação é aquela coisa, nunca haverá um contentamento absoluto. A gente sempre vai ter algo a melhorar, algo a perceber melhor dentro das nossas escolas. E o governo federal precisa liderar isso. Especialmente o Ministério da Educação, né, precisa ser discutido nessa eleição, mas ficou a ver navios, né? Basicamente, nós não tivemos uma liderança no processo da aprendizagem, por exemplo, dentro da pandemia, né? Nós não tivemos isso do Ministério, os estados e municípios não tiveram apoio, suporte. Isso quer dizer que o sistema educacional brasileiro não está funcionando. E aí, acho que o Brasil precisa, de uma vez por todas, discutir um sistema nacional de educação que é tão fundamental para o nosso país. Creio que o Sistema Nacional de Educação, a gente precisa avançar nesses próximos 4 anos para ter uma organização melhor entre os entes federados, uma organização melhor do partilhamento de recursos. Enfim, tem uma série de questões que precisam ser discutidas para o Sistema Nacional de Educação e eu espero muito, né, que nós vamos precisar muito reconstruir a educação do Brasil nesse pós-pandemia. O próximo governo, ou os próximos governos, sejam o federal ou os estaduais, precisam ter um foco muito grande na aprendizagem para a gente poder avançar. Precisam ter um foco muito grande na implementação das políticas que já foram iniciadas, como a Base Nacional, o Novo Ensino Médio, para consolidar e não perdermos os jovens por falta de atratividade nas nossas escolas. E, por fim, obviamente, continuar discutindo financiamento. Eu sou daqueles que não dá para não discutir o financiamento constantemente. Eu acho que tem 2 vertentes importantes. Uma, gastar melhor o recurso da educação e 2, ter mais recursos, sim, para a educação. Porque a gente fala muito de que o Brasil investe mais do que o PIB de outros lugares. Só que aqueles países lá desenvolvidos já investem muito mais do PIB que o Brasil há 1000 anos, né? Então, obviamente, você não pode comparar o que é uma realidade de 10 anos com, por exemplo, um processo educacional em países da Europa de mais de 200 anos, ou no próprio Estados Unidos. Então,
A gente está falando de universalizar as escolas há tão pouco tempo, né? Então, mais do que na hora de falarmos de qualidade, e nesse pós-pandemia vai ser muito difícil e a gente precisa ajudar, especialmente os municípios e os estados que mais precisam. Eu diria isso, fora as disparidades dos estados, né, secretário? São Paulo, Ceará, Espírito Santo, estão um passo à frente de muitos outros, né? Não, sem dúvida, e por isso que é necessário que a gente busque ter um olhar de apoio para aqueles que mais precisam, né? Efetivamente. Dentro dos municípios, então, Xandu, a diferença é mais ainda relevante. Então, é fundamental que a gente precisa ajudar quem mais precisa. Isso é uma política pública importante, seja lá ou seja aqui, né? É fundamental. O Estado de São Paulo tem muita desigualdade dentro do Estado de São Paulo. Somos um Estado rico, com bom desenvolvimento econômico, mas com níveis de desigualdade absurdos. A gente precisa, e aonde a gente ataca mais? É na educação, é garantindo que a educação de qualidade vai chegar para todo mundo. Por isso que não adianta fazer escola de tempo integral só no centro, onde tem menos população e tal. E tem que ir lá na periferia, fazer lá para quem mais precisa. Chegar com a educação de qualidade para quem mais precisa tem que ser um mantra do nosso país e dos nossos estados. Todos os estados têm dificuldade, todos os estados têm desafios. São Paulo também tem seus desafios, né? Muito grande, uma série de desafios de desigualdades que a gente tem, e com a pandemia ficou ainda pior. Mas o governo federal precisa auxiliar aqueles que têm maior dificuldade, maiores desafios nesse momento. Secretário Rocieli Soares, muito obrigado pela sua participação. Eu peço que o senhor deixe as suas considerações finais em nosso webinário. Olha, primeiro, muito obrigado por estar participando, deixar um abraço para todo mundo aí que está assistindo, dizer que é sempre um prazer muito grande poder estar falando de educação, a gente está à disposição aqui, desejar um feliz ano novo e, mais uma vez, agradecer aí o Vale pelo convite de estar podendo participar aqui, Xandu, de bater esse papo junto com você. Muito, muito, muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Legal, e assim a gente termina o primeiro dia do webinário Escola do Futuro. Continue nos acompanhando nas redes sociais, que tem mais programação nos próximos dias. Tchau, pessoal, e até lá. Tchau, secretário. Valeu. Tchau, tchau, Xandu.